Olá, turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais esse episódio de podcast com um ícone que eu admiro muito, o PC Freitas, que tem longa experiência na área de atendimento de agências, grande experiência com estrategistas, com criativos, com clientes principalmente, mas com com mídia também, com todas as áreas dentro das agências que ele já passou e por muito tempo ficou na Agência África, o que é bem legal de ver, a fidelidade. E primeira coisa, obrigado, PC, por topar e conta um pouco, se puder, da sua carreira com esses feitos que você tem ao redor dela. Pô, obrigado, Rafa. Estou muito feliz em estar aqui. Para mim é uma honra poder participar de um podcast de estrategistas. Eu me sinto honrado em poder. Você está me convidando para falar um pouco disso, que de uma maneira assim bem sem ficar adorando a minha pílula. Eu também sinto que eu posso, que eu tenho contribuição na parte estratégica. Mas vou resumir minha carreira porque ela é uma carreira de mais de 40 anos. Não vou ficar fazendo o meu currículo aqui detalhado, mas eu comecei numa época, para você ter ideia, eu lancei o cartão American Express no Brasil. Era Nossa, numa agência chamada Standard Ogilvy, que hoje é Ogilvy, e era uma época da era Mad Men, que era uma era onde não tinha computador, não tinha fax, não tinha nada. Então era uma coisa bem analógica, né? E eu tive essa oportunidade de participar do lançamento de um cartão, que na época era um cartão super premium, né? Aqui no Brasil. E a partir desse momento eu comecei a construir uma carreira sempre em atendimento e gestão. Eu sou profissional de atendimento, eu gosto muito dessa área de gestão, porque é uma área, eu acho que a natureza do profissional de atendimento é relacionamento. Então, eu gosto muito desse tipo de coisa e eu me desenvolvi ao longo de vários anos. Eu queria citar algumas passagens que eu tive que foram mais relevantes. Eu trabalhei 7 anos na época da Talent, liderada ainda pelo Júlio Ribeiro e pelo José Eustáquio, que no caso, são dois. O Júlio, em especial, é um estrategista, para mim, assim, um dos melhores do mundo, né? Tinha uma cabeça sensacional, José Eustáquio também. Depois eu fui para a África, onde dos meus 40 e poucos anos eu fiquei 20 praticamente, onde eu tive a oportunidade de liderar lá projetos muito interessantes como a Vivo. Eu trabalhei com a Vivo 12 anos, então a Vivo, na época que eu entrei, ela ainda era Portugal Telecom e Telefônica, depois ela virou 100% Telefônica. A gente fez projetos de conteúdos na época muito legais, que eu posso detalhar depois, até chegar lançamento de 4G, que é o que ainda hoje nós falamos em 5G, mas a rede 4G ainda é que predomina, né? Depois eu saí da África e fui trabalhar com o Nizam, que também é um estrategista criativo, né? Muito competente, onde também como consultor eu pude participar de dois projetos com ele. E hoje eu estou independente, eu estou trabalhando por projetos, eu tenho uma parceria com aquela agência Tech and Soul, com o Marcelo Prista, com o Flávio Whiteman e o Cláudio Calim. A gente, inclusive, em breve vai estar lançando aí um modelo de negócio que a gente acredita que o mercado está precisando e tem um grande potencial da gente crescer nisso. Mas, assim, independente disso, eu queria dizer, quer dizer, para mim, eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço. Só para você saber, meus dois filhos são publicitários. Aí todo olha mundo fala só. assim, pelo amor de Deus. Eu não, eu fico muito orgulhoso que os meus filhos, e eu nunca induzi. Eles seguiram. Na verdade, hoje eu tenho meu filho mais velho, ele se formou, mas ele acabou migrando para a área de estratégia, de negócios. E o meu filho mais novo, ele é um profissional de atendimento. Então, hoje ele é um Show, cara pai. que puxou mesmo, literalmente, eu fico muito orgulhoso e tá voando, tá crescendo. E assim, o que me deixa muito feliz é que quando você é atendimento, cara, é o que você falou, você se relaciona com a mídia, você se relaciona com a estratégia, você se relaciona com o cliente. Então é quase assim, aquele médico clínico geral que você precisa entender um pouco de tudo, né, para poder contribuir e principalmente para você fazer a gestão. Eu acho que o principal papel que a gente tem é conduzir o processo criativo estratégico de maneira que
aquilo que foi definido seja executado, né? Que Uhum. eu acho que é uma premissa muito importante. Ao mesmo tempo, eu tenho um modo de trabalhar que é o seguinte: eu gosto de trabalhar muito em parceria porque eu não sei fazer tudo, então eu gosto de trabalhar com quem sabe fazer o que eu não sei fazer, entendeu? E eu tento criar, eu acho que um dos papéis que o atendimento tem que ter é exatamente esse, é criar uma condição muito favorável de trabalho, tanto para o criativo, quanto para o estrategista, quanto para o profissional de mídia, para conteúdo, hoje, seja o que for, né? Só para você saber, assim, quando eu comecei, a gente tinha 5 mídias, 5 veículos, canais de comunicação, né? Hoje a gente nem sabe mais. Hoje eu Quantas? estava lendo agora um artigo que fala que está todo mundo exausto. Está todo mundo exausto, né? Por quê? Porque eu acho que é tanta informação, é tanta tela, você já não sabe quando você vê. E aquela pergunta que eu acho que é importante é o seguinte: que comercial que você lembra, ou que campanha que você lembra recentemente? É difícil você ter isso hoje. Compensação, anos atrás, você tinha marcas que priorizavam ter um posicionamento, ter um tema, fazer uma escolha, entendeu? Porque eu acho que é isso. Estratégia é a escolha que você faz, entendeu? Estratégia é o que você não é, né? E a partir disso você precisa ter. Isso eu aprendi muito com o Nizam, tá? É quase que a gente é um personal trainer para o cliente. A gente precisa ficar em cima para fazer com que ele execute aquilo para ter o melhor resultado, porque uma estratégia, claro que ela pode estar fundamentada em pesquisa, em dados, em uma série de coisas, mas vai saber se vai dar certo, entendeu? Sempre tem um lado de vamos ver como vai acontecer. Muitas vezes acontece até mais rápido do que você esperava, ou demora, você precisa corrigir no meio do caminho. Mas eu acho que quando você tem esse olhar, né, de que estratégia é foco, e você, a partir disso, você coloca todo o seu esforço naquilo e esquece o resto, porque você tem que fazer escolha, né? Você tem que fazer escolha, que nem quando você casa, você escolhe. É um sim para 200 nãos, entendeu? Então, assim, é muito nesse caminho. E isso, eu acho que eu aprendi muito, apesar de ser um profissional de atendimento, eu convivi, e trabalhei com muita gente competente, que me trouxe, e inclusive clientes, oportunidade. Eu acho que a gente tem que colocar o cliente nisso também, porque o cliente é a parte fundamental disso. É o lado que permite, que acredita, que é parceiro, que também te orienta, que, sabe, é uma troca constante, né? Então, na minha carreira, eu sempre procurei, e uma coisa que eu acho muito importante, que é ouvir e considerar o outro, né? Eu nunca atendi uma marca, eu sempre atendi as pessoas que trabalhavam naquela marca. Muito forte. Isso eu acho muito importante colocar, porque você precisa entender que cada pessoa que está naquele cargo, naquele momento, tem uma ambição, tem um plano de carreira, tem problemas, tem, enfim, vitórias, etc., né? Tem desafios. Então a gente precisa também se colocar no lugar do outro, até porque a gente precisa fazer o projeto andar, entendeu? Então não adianta nada eu querer ficar batendo de frente, muito pelo contrário, eu preciso fazer com que, né, todo mundo, você vai envolvendo, né, as camadas, principalmente clientes muito estruturados, você vai envolvendo, vai alinhando e vai fazendo com que aquilo naturalmente vá, vá subindo na hierarquia até ser aprovado, né? Eu acho que todo mundo quando você fala em comunicação, você está falando em apostar, em acreditar em alguma coisa, né? É claro que hoje, né? Hoje eu acho que com ferramentas, com tecnologia, com cases e benchmarks, etc., você tem um pouco mais de certezas, né? Até tua vivência, você fala, não, esse cliente, esse desafio, esse projeto melhor estratégia é por aqui, entendeu? Por conta disso, disso, Sim. disso. Mas você tem que, o outro lado de lá tem que concordar com isso e tem que estar seguro com isso, né? Então, quando a gente estava falando há pouco, né? Quando a gente vê os resultados de Cannes, eu acho que é muito essa somatória, entendeu? De agência, cliente, estratégia, lógica, sabe? Essa coisa
do foco, de você estar olhando, de você acreditar que aquele é o teu caminho, então vamos ficar naquilo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Tem campanhas para mim que não saem da cabeça, não sairão nunca mais da minha cabeça. E Quais são? aí eu elevo o Júlio Ribeiro para isso, tá? Olha Foi aí. Brastemp, não tem comparação. Isso não é uma Brastemp. Foi uma das campanhas mais. Eu tive a felicidade de participar de um filme dessa campanha. Eu nunca vi um resultado tão absurdo. Na época não tinha essa diversidade de canal que tem, era mais televisão, já tinha TV a cabo, tá? Mas quando você punha um filme da poltrona, naquele formato de poltrona, não sei se você lembra, que era Sim, sempre duas pessoas interagindo, ou reclamando, não sei o quê, sim. ou lamentando, na verdade. Cara, o recall de Funcionava marca fazia bastante. assim, ó, e era impressionante. Então, Brastemp, o próprio Bombril, né, o que foi uma série. Bombril Repara, Utilidades. são séries, cara, não era uma campanha, é uma série. O Bombril fez, acho que 600 comerciais. Olha que coisa incrível. E ele seria atual até hoje, no meu ponto de vista. É uma questão de se atualizar o discurso, entendeu? Porque como formato ele é muito atual, né? Então eu acho que hoje, se você for olhar, tem campanhas incríveis, né? Você pega o que Boticário está fazendo, que eu acho que eles estão assim, estão voando com os filmes, trazendo temas relevantes, abordando de uma maneira muito criativa, né? Eu fiquei muito feliz em ver Copa do Mundo agora, com o filme da Volkswagen, com o filme da Brahma, que tem uma abordagem assim, sabe, humana, parte de parte de uma verdade, né, das pessoas e não é aquela marca querendo empurrar aquela coisa que tinha lá atrás, aquele marketing de empurrômetro. E, e é isso, eu fico muito feliz em ver, obviamente que por trás de tudo isso tem estratégia, entendeu? Tem estratégia. Então, se não tem estratégia, a coisa fica solta. Você pode ganhar uma relevância por um período e depois você some no meio da paisagem, entendeu? Então, não existe, o meu trabalho não existe sem estratégia. É isso. Que bueno, essa frase final. Faz sentido, né? Tem estratégia, talvez a criação não chegasse onde chega, sem estratégia, na época que era Chega. sem estratégia, talvez seja, tivesse sido bem mais difícil para o atendimento, para a mídia. E você comentou sobre o Júlio Ribeiro, minha sensação é que ele foi o melhor estrategista com quem você trabalhou, né? E o que Com que ele fazia, certeza. o que que ele fazia de diferente na hora de olhar para consumidor, Ah, concorrente, ele tinha uma estágio? capacidade, ele tinha uma lucidez estratégica assim, absurda, porque ele conseguia enxergar o que ninguém enxergava. E estou falando naquela época, tá? Estou falando Sim, de 90. anos 2000. Eu peguei a parte final dele ali, porque não sei se você sabe, ele montou a agência com 40 anos. Então ele viveu até 80 e pouco, né? Depois ele vendeu a agência, enfim, teve todo um. Eu participei de 2000 a 2006, mais ou menos, né? Que era um período, foi um período, inclusive, muito importante foi a Intelig, que na época era a operadora de ligação de longa distância, que competia com a estatal Embratel, quando o mercado começou a ser privatizado, e a conta da Intelig era. Aí você via o pensamento estratégico dele. Ele confrontava, era o velho e o novo, sabe assim? Era um pensamento tão óbvio, mas assim, que fazia as coisas e não engessava a criação, muito pelo contrário. Se você for ver o repertório da Talent, o que ele fazia, Brastemp, que eu já comentei, Ipiranga, apaixonado por carros, como todo brasileiro, sempre Toshiba, nossos japoneses são mais criativos que os japoneses dos outros, Tigre, Fuja do Mico, e por aí vai, entendeu? Sabe, o S-Top, bonita camisa Fernandinho, talvez tenha pessoas que estejam assistindo aqui nem vão saber, nem vão lembrar, mas assim, temas antológicos, conceitos que ficaram para a vida inteira, que transformaram o negócio dos clientes. É isso que é importante, transformaram o negócio dos clientes. A Brastemp se fez uma outra Brastemp depois da campanha da Talent, né? Ipiranga se fez uma outra Ipiranga depois da Talent. Então, de fato, ali
tinha uma contribuição direta no negócio, era um efeito imediato na potencialização dos negócios e nos sim, objetivos, etc. e tal. Então, eu considero ele o maior estrategista, eu acho ele uma referência, mas eu confesso, e assim, existem muitos profissionais que eu também tive a oportunidade, a felicidade de trabalhar, que são muito competentes, e que estão aí, sabe, arrasando, fazendo as coisas acontecerem, até porque mudou, as regras do jogo mudaram, mudou o ecossistema mudou, entendeu? Então também está todo mundo, eu sinto, né? Até pessoas assim que são até mais da minha geração e que eu sei que estão ainda na linha de frente, entendeu? Eu acho que tem que ter aquela visão de você envelhece, mas não fica velho, entendeu? Eu penso assim, eu envelheço, mas eu não fico velho. Rafa, eu trabalho com gente que tem a idade dos meus filhos. Eu falei para você, meus filhos são sim. publicitários, né? Eu trabalho com gente da idade deles. É muito bom isso, entendeu? É muito bom, porque isso me rejuvenesce também, né? Então eu tenho sempre esse mindset de olhar. E eu acho que isso também é uma premissa da cabeça do estrategista. Ele também tem que ele não pode envelhecer. Ele também tem, né? Acho que até pela natureza do trabalho de vocês, eu acho que vocês se confrontam muito mais com isso do que porque vocês estão olhando o comportamento do consumidor, tendências, né? Por exemplo, vamos puxar o assunto atual aí que eu acho que você está acompanhando, que é essa história da chuteira rosa, entendeu? O que está se querendo com isso, né? Tem várias interpretações, né? Tem uma que fala, não, eles estão lançando, eles querem destacar o futebol feminino. Não sei se você já ouviu ouvir essa linha de raciocínio. Aí a outra fala que não, porque dá destaque no verde do campo. Não, porque todos compraram a mesma pesquisa de tendência e coincidentemente seguiram, porque rosa tem um nome, uma cor tal, seria a cor tendência do ano e todo mundo está seguindo. Então fica uma conversa interessante, entendeu? Não sei se você viu também as meias rasgadas, tem N coisas acontecendo aí. De Eu acho atualização, né, que constante, como você é, falou. E você citou é o Boticário em relação, você falou da Westop, Brastemp, Ipiranga e tudo mais, você citou o Boticário, que o Boticário eu admiro muito por questão do impacto positivo, sabe? Nas campanhas, muito, diversidade, equidade e muito. inclusão, e nas ações da marca, que também tem ações não só Isso, comunicação. O que que você acha de isso. Boticário? Cara, eu acho que o Boticário é uma marca muito atual, muito atual. O Boticário, no meu ponto de vista, ela consegue ler a sociedade, ela consegue ler os conflitos, ela consegue trazer de uma maneira bonita, interessante, até poética, né, mas com profundidade. Um comercial do Boticário, para mim, não passa batido, entendeu? Esse último, que foi do acho que até ganhou o Cannes, que é Os Sim, ganhou. Conflitos. Eu acho que é isso, né? Que a mãe, que são as fases As da fases, criança. sim, Aquilo é passagem. lindo, porque eu, eu sou pai, eu vivi isso, eu vivo isso, entendeu? Então é muito verdadeiro. Aquele outro de tempestade, né? Que eles também usaram uma metáfora muito interessante eu acho o máximo, né? Eu acho que outro anunciante que eu gosto muito, não porque eu trabalhei com eles, mas porque eu acho que eles mantiveram uma linha. É a Vivo. Eu acho que a Vivo, como operadora, você está falando de impacto social, a Vivo, como operadora, ela traz, por exemplo, Tem Tempo para Tudo, que é uma abordagem institucional dela. Eu não sei se você viu o último filme, que era Os Afogados, que é exatamente hoje uma metáfora do que acontece, que hoje você se afoga com tanta informação. Eles usaram uma metáfora de água, né? Que as pessoas vão se afogando e o quanto é importante dar um tempo, você se preservar também das telas, do celular. Cara, é uma operadora falando para não ser usada, né? Olha que interessante isso. Então, eu acho que são marcas corajosas, são marcas que têm posicionamento, são marcas que têm estratégia, entendeu? E é uma estratégia que não abre mão, eles perseguem aquilo, eles vão renovando. Então, do Boticário, eu acho que hoje é uma das marcas, na minha opinião, que de fato se destaca. Eu sempre fico na expectativa de o que vem de Boticário agora, Dia dos Pais, o que vem de Boticário Natal,
né? Que eu acho que sempre isso é muito legal porque cria uma expectativa, né? O sarrafo vai subindo, né? Eu acho que como publicitário a gente sempre fala assim, o sarrafo sobe, né? Então vamos embora, vamos buscar. Fiquei bem curioso sobre E Boticário no Dia dos Pais, que está mais perto aí, né? Tá, ainda tem tá mais mais um perto. Eu mês. tenho certeza que eles vão trazer. Vê o que eles fizeram com o Volkswagen, cara. A Almap é uma agência que eu acho que assim, tá liderando merecidamente aí um trabalho criativo e estratégico criativo muito relevante, A mais entendeu? E é eficaz uma por dois marca. anos seguidos. A UMAP, Exato. Parece que agora ela ganhou, Prêmio ela é Global, tricampeã, isso, tricampeão de global. eficácia. Você vê, né, do F, né? Então, cara, estratégia é uma parte muito importante do trabalho que eles fazem, entendeu? Eu vi que você conversou com o Felipe também. Então, eu acho, nada é por acaso, entendeu? Nada é por acaso. Assim como eu acho que a África também é uma agência que se mantém no topo há muito. Eu tive 20 anos lá, né? E, na verdade, você entende, quando você está dentro, você entende porque ela chegou onde chegou, né? Porque existe uma cultura ali, existe um modus operando que você entra e você, naturalmente, você vai fazendo e os trabalhos vão acontecendo. E os Que a África clientes faz também com procuram. Natura, para mim, é incrível também. Incrível o que ela faz com a Natura, ela que faz essa campanha da Vivo que eu citei, o que que ela faz com o Itaú, ela tem não sei quanto, o Itaú foi o primeiro cliente da África, em 2003, então ela tem aí 23 anos de relacionamento, né, África e Itaú, a mesma coisa com a Vivo. Isso é uma coisa legal também de falar que é relacionamentos duradouros, no meu ponto de vista. Essas marcas que estão com esses parceiros, e eu acho que isso acontece muito com a África, com a Almap, e com certeza com VML, com Galeria menos, porque é mais recente, mas ela continuou trabalhos, né, que eles já tinham com outros clientes e estão aí. Então, assim, isso é muito. Por quê? Porque isso acho que tem alinhamento estratégico, entendeu? Tem pensamento estratégico alinhado, tem confiança, sabe? Tem o que o Márcio fala uma coisa, o Márcio Santoro fala uma coisa muito legal. A confiança é a estrada, né? A estrada que é asfaltada. E em cima dessa estrada você põe as coisas que vão acontecendo. Então, eu acho muito bom, sabe, ver isso e que isso acontece. Que eu não sei se você sabe, mas assim, o mercado hoje está muito pulverizado. Eu agora, do meu lado aqui de consultoria, consigo olhar e vejo o quantas opções tem, entendeu? De empresas, de modelos, né? De gente que saiu, até porque depois da pandemia eu acho que também teve uma transformação no nosso modelo de trabalho, né? As agências hoje eu acho que também ainda estão nesse processo de estruturação, de que qual é o meu foco, o que que eu entrego. Eu acho que o digital ele ganhou uma relevância. Hoje ele é até maior, né? Se for ver os investimentos, o digital hoje já supera em muito o TV aberto, esse tipo de coisa. Mas eu acho que hoje você tem tanta opção, entendeu? Que eu vejo até um risco nesse sentido, que o quanto a estratégia não está se diluindo nisso, porque começa a ficar muito operacional, entendeu? Começa a ficar entregas. Eu estava conversando isso ontem, fica muito operacional, fica muito performance, e você abre mão uma coisa que para mim é muito importante, que é posicionamento, que é valor de marca, que é preferência, que é recall, que são, né, que são atributos fundamentais aí para uma saúde financeira e sustentável de qualquer marca, de qualquer negócio, né? Não existe, né? Sim. E posso falar porque meus últimos trabalhos durante meus 7, 8 anos, últimos anos na África, eu trabalhei com a Vale, né? Que é uma das marcas mais valiosas do Brasil, mas que passou por uma crise jamais, né? A gente já conversou disso. Passou por uma crise que não tem, a gente não encontrou
benchmark nesse sentido, não tem referência. E hoje é uma marca ganhou Cannes. Ontem ela ganhou Cannes. Então, olha que interessante, né? Uma, uma- um trabalho de estratégia, consistência que vai sendo feito, etc. Ontem eles foram premiados com Leão de Prata pelo Amazônia Live que eles fizeram lá na COP30, entendeu? Que faz muito sentido, que tem muita legitimidade para eles, né? Muito interessante. Falando em Cannes, meu amigo, você já ganhou Cannes? Ah, acabei de ganhar meu primeiro Leão de Parabéns Ouro. Estou demais muito por isso, eu feliz. vi. Parabéns. Obrigado. Eu ganhei com a gente, surpreendentemente, eu brinco que é inacreditável. A gente ganhou com um projeto de conteúdo para a ABRAD, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. E um trabalho lindo, criado na África, em parceria com o Jarbas Agnelli, e que eu achei que o que é interessante nesse trabalho, que ele pega uma imagem cotidiana que todo mundo já viu e transformou aquilo num conteúdo que, no caso, é uma música, né? E foi premiado com o Leão de Ouro na categoria de áudio e rádio. E foi assim, foi a coroação, no meu ponto de vista, foi a coroação de um trabalho incrível que foi sendo feito, entendeu? Então, eu estou muito feliz, não esperava, mas óbvio que ganhar é Copa do Mundo, né? É o que a gente Copa estava do Mundo. falando. Cannes é Copa do Mundo, não é campeonato regional ou nacional, é Copa do Mundo, né? Então, isso é muito legal ver a performance, ver o resultado. E parabéns ao Aaron Sutton também, que já participou do podcast aqui. Figura incrível na Aron, internet. incrível. Quando ele trouxe a ideia, eu falei, cara, na hora. Eu acho que é aí que entra um pouco aquilo que eu falei, que é o papel do atendimento, entendeu? Quando o Aron me trouxe o projeto, eu falei, nossa, cara, isso aqui é maravilhoso, porque ele permite, porque qual foi o projeto? O projeto criou-se uma sinfonia musical através de imagens de pássaros pousados em fios elétricos que simulam partituras de música. Então, o Jarbas Agnelli viu isso e ele, como ele é músico, ele construiu uma música e o projeto ampliou isso para uma sinfonia. Então, a gente pegou fotos do Brasil inteiro. Então, teoricamente, todas as distribuidoras estavam representadas naquelas fotos, com pássaros e aí surgiu uma outra coisa, uma outra camada, que é a variedade de espécies de pássaros que existem no Brasil. Então, a gente também trouxe isso, né, que é um olhar muito interessante. E eu acho que o resultado final de um trabalho poético, inspirador, porque quando você fala em distribuição de energia, você lembra da tua distribuidora de energia em dois momentos, quando falta luz e quando chega a conta. Porque energia é que nem oxigênio. Nós não estamos aqui preocupados se a luz está acesa ou não. A gente está aqui falando porque tem luz, entendeu? Tem energia elétrica. Hoje é um pouco o que acontece quando o celular, quando você está sem sinal, né, o celular também, quando chega a conta e quando você está sem sinal, você fala, pô, eu tenho viajado muito, né? Então, quando você viaja muito, principalmente na parte central do Brasil, você fica desconectado por muito tempo. É estranho. Você fica preocupado até, né? Pô, onde eu tô? Se as pessoas quiserem falar comigo, aquela coisa meio neurótica até, né? Mas hoje, voltando à luz, é isso. Hoje ninguém vive sem luz hoje. Ninguém vive sem energia elétrica. Então, de que maneira a gente consegue mostrar a presença da rede elétrica de uma maneira inspiradora que traga um alento, inclusive para o setor. Isso que é interessante. Esse projeto ele foi feito para o setor, ele não foi feito para uma marca de distribuidora, ele foi feito para o setor como um todo. Então, ele tornou relevante um serviço essencial que todo mundo consome, que nem água, que nem eh, acho que água, né, esgoto, esse tipo de serviços essenciais que tem que ter e que nem todo mundo tem acesso. Se bem que a energia elétrica já tem 99,8% de cobertura nacional, tá? Só para você saber. Caramba, só as tribos Ela é talvez que não tenham. só os lugares realmente muito, muito distantes.
e aí hoje você consegue fazer via energia solar, enfim, as distribuidoras Sim. elas estão operando nesse sentido. Então é muito gratificante a gente ver um trabalho desse premiado por um festival de criatividade. Isso que eu acho interessante, sabe? Não é um festival de criação, é um festival de criatividade. Então, o que foi louvado lá, o que foi premiado foi a criatividade, entendeu? E aí, se eu não tenho um cliente que compra essa ideia, que apoia, que viabiliza, ele não ia acontecer, entendeu? E Então, sem assim, é legal estratégia porque também hoje é um não, né? prêmio para todo mundo, né? Um prêmio para a agência, um prêmio para o cliente, um prêmio para o Jarbas, é um prêmio, fica um prêmio para todo mundo, né? Para todos os Isso é que é participantes, bacana. os estrategistas, É, obviamente, também. E você falou da luz, falou com muito certeza. da transformação também, a gente estava falando, e de transformador também que a gente tem agora no mundo digital, mas ainda maior, talvez, é a inteligência artificial, né? Que está transformando muita coisa. Eu vi lá que no The Guardian do Reino Unido apareceu que muitos desempregos aconteceram em 2025 por conta da substituição por inteligência artificial. A gente vê uns layoffs Uhum. rolando em empresas falando um pouco sobre isso, de substituição. E aí eu pergunto se a gente não precisa ter medo sobre isso. Eu perguntei para algumas pessoas já se a gente não precisa ter medo de, os estrategistas não precisam ter medo de serem roubadas as vagas deles por inteligência Eu artificial. não, eu vou dizer que não tem que ter medo. Eu vou dizer por quê. Porque eu acho que cabe a gente saber se reinventar e se tornar relevante naquilo que faz. Então, vou trazer para o meu exemplo. Se eu fosse um profissional de atendimento que ficasse parado há 30 anos atrás de como as coisas aconteciam, entendeu? Eu não Sim. estaria nativo ainda hoje. E não porque eu gosto muito do que eu faço, mas assim, eu fui me atualizando e saiba que eu não sei de muita coisa, mas eu consigo hoje perceber como as coisas têm que acontecer, etc e tal. Eu acho que inteligência artificial, ela é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Então vamos trabalhar junto, não contra. Claro que vai tirar, né, para alguns business ou para alguns modelos de negócio, vai tirar alguns empregos. Mas eu acho que cabe a essas pessoas também se reinventarem, entendeu? Irem atrás de. Eu penso isso, não é uma coisa fácil, mas eu acho que vamos olhar o copo meio cheio, entendeu? Porque assim, beleza, o que eu faço ainda não é mais relevante, então o que que eu posso fazer para continuar sendo relevante? Já que um IA trouxe. E o IA, no caso da publicidade, da comunicação, eu acho que ele é uma ferramenta aliada. A gente não pode olhar ele como uma ameaça. Então, desde produção de imagem, produção de filme, de pesquisa de conteúdo, né? Você não pode responsabilizar o A fazer um briefing, desculpa, entendeu? Se você não dá direcional, você pode até usá-lo ele para facilitar na estruturação, mas o briefing está aqui, cara. A estratégia está aqui, está no que você viveu, no que você vê, no que você entende, entendeu? Está na maneira como você olha para aquele problema. Uma máquina não sabe olhar para um problema, entendeu? No meu ponto de vista. Sim, Ela sim, pode sim. trazer ela pode trazer alternativas, mas ela traz alternativas daquilo que está na rede, entendeu? Não é ela. Uma coisa é você, né, Rafa? O cliente te dá um desafio e você olha para aquilo e começa a trabalhar, tentando ver de que maneira vai responder aquilo. Cara, uma máquina faz isso? Não sei, entendeu? Não sei. Eu Precisa acho da que não. Acho que inteligência ela faz humana. se ela fizer, ela faz de outra forma, entendeu? Eu acho que a gente ainda tem essa, como é que fala? Essa legitimidade, assim, de olhar para a coisa e falar, cara, eu vou dar uma solução. Aí vem tua experiência, vem tua bagagem, vem teu conhecimento, aí vem, sabe, o teu insight, que você tá andando na rua, de repente você, pá, você dorme, você, pá, vem aquela coisa. Cara, uma máquina não dorme, entendeu? Ela não anda. Então, eu acho que cada um tem um processo, né, de trabalho. Então, eu acho que o IA, eu já vi várias coisas, já vi coisas muito incríveis, entendeu? De execução, de processo, de facilitador, sabe? Assim, tipo, me traga um.
sabe, informações, sabe, sobre, pô, a coisa vem estruturada, eu acho o máximo, entendeu? Mas eu não acho ele uma ameaça, não. Não acho uma ameaça. E por que que, de novo, só concluindo, né? Porque eu acho que a gente tem que se reinventar, entendeu? Se não é mais para a direita, vamos para a esquerda e vamos em frente, entendeu? E aí vai. Senão o mercado Reinvenção, morre, cara, imagina. de Imagina se reinvenções. criatividade fica a critério de máquina. O que que é isso? Entendeu? Criatividade está aqui, ó, está no ser humano, E né? te ouvindo, meu amigo, dá para ver as reinvenções da sua carreira também, dos fatos que você convertou e as coisas que você fez e continua fazendo. E aí, minha pergunta para ti agora é: qual foi o ápice, o momento mais bacana que você mais gostou da sua carreira em toda essa história linda que você tem? O melhor momento. Cara, não teve o momento, acho que tiveram vários momentos, né? Eu vou falar para você, eu gosto de problema cabeludo. Eu não gosto de trabalhinho always on. Sabe assim? Sim. Ah, não, 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 não. Eu gosto de trabalho cabeludo, no bom sentido. Eu gosto de desafio grande, eu gosto de sarrafo alto. Eu acho que a minha carreira, eu fui entrando, eu fui participando de projetos, fui trabalhando com gente que foi me dando essa dimensão de que, pô, a comunicação tem um poder transformador absurdo, absurdo. Seja para uma ONG, seja para uma marca, seja para o que for, entendeu? Então, assim, eu gosto de desafios, grandes desafios, né? E eu tive várias oportunidades durante a minha carreira de participar de projetos que não vou nem dizer que foram projetos que ficaram famosos, não, mas projetos em que eu acho que o que foi feito, de fato, trouxe um resultado relevante, entendeu? Então, por exemplo, com a Vivo, como eu comecei, a gente lançou, eu lancei lá o cartão American Express, né? E quando eu vi aquela propaganda na televisão, porque era uma época que se usava muito mala direta, não tinha muita propaganda, era mais mala direta. E quando eu vi aquela campanha no ar e o efeito que aquilo foi tendo no telefone, porque era telefone, as pessoas ligavam, era para ter o cartão, não sei o quê. Então, aquilo foi um rolo compressor, né? Eu tive um projeto na Vivo, que foi o clipe lá do Eduardo e Mônica, que também foi um dos primeiros conteúdos, né, que foram produzidos, que a gente fez também, que foi um desafio enorme, foi muito interessante, né? Eu tive o case da Vale, que eu acho que é um dos mais recentes, que o quanto a gente contribuiu para que a empresa recuperasse a sua reputação, né? E fosse acontecendo. Os trabalhos que eu fiz com o Nizam também, com a ArcelorMittal também, que é uma siderurgia, e a gente fez uma campanha, a gente fez um projeto que fez essa marca ficar conhecida. Então, para mim é isso, é o desafio. Eu acho que os pontos altos são esses, né? E espero continuar tendo. Eu estou trabalhando em outros aí que, se Deus quiser, em breve tô colocando na rua também. Tô feliz espero ficar feliz com os resultados, né? É Meu isso. amigo, parabéns demais pela história, pela carreira, pelas transformações. Obrigado. Acho que principalmente aí, de todas as coisas, pelo seu prêmio, cara, estou brincando, mas pela carreira, pelas Não, atualizações, eu acho que isso coroou, coroou, coroou essa coroou. carreira linda, né? Foi. E muito sucesso na continuidade dela, que você tem como consultor, The Silvers, e continua Obrigado. trazendo impacto positivo para as empresas e para as agências que te contratam para fazer esse trabalho magnífico que você faz. Parabéns demais. Obrigado, Rafa. Agradeço muito aí o convite, viu? E a conversa. Obrigado demais por ter topado participar. Abraço grande, PC. Imagina. Abraço.